Então, Josué capítulo 1, no verso 1, nós encontramos aqui, né, Josué vivendo um momento muito difícil, né? Josué que no capítulo 1, no verso 1, diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, né? Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa terra, né, que ele precisava passar, irmão, olha só, tudo isso aqui nós estamos vivendo, né? Que precisa da atitude humana, né? Deus, ele quer agir, ele quer trabalhar. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer se movimentar no meio do seu povo, mas tem o movimento humano. Tem algo que nós precisamos fazer também para nós alcançarmos a nossa vitória. E o que é que nós podemos fazer, né? Que às vezes não dá para fazer muita coisa, né? Mas o que é que nós podemos fazer, que todos podem fazer? Orar. Isso, todos podem fazer. Orar, jejuar, né? Louvar, adorar. Todo o movimento espiritual que eu e você podemos fazer. Se nós queremos alcançar o favor do Senhor, o que a Bíblia diz? Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E o que agrada a Deus? Um coração quebrantado e contrito. Por quê que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Deus não resiste. Um coração quebrantado e contrito não resistirá a Deus. Então, o que Deus quer? Um coração quebrantado, um coração contrito. E o que quebranta o meu coração e o teu coração? O que quebranta a nós? É a oração. O que a oração proporciona a nós? Quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, olha, irmãos, olha aí, tudo quebrantamento, se converter dos seus maus caminhos. Então Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então requer o quê? Quebrantamento. Requer o quê? Oração, busca. Então, se você quer ver o milagre, irmãos, é claro, irmãos, que nós vamos orar, né? E não é como vara de condom, né? É a hora e pum. Não, às vezes tem um tempo para o milagre acontecer. Se nós observarmos aqui, esse texto que nós estamos lendo, que a terra que Deus jurou ao povo de Israel, né? Que primeiro lugar que eles teriam que tomar seria o Jericó, né? O primeiro lugar que eles entraram da terra era Jericó. Mas a terra que Deus jurou a quem? Ao primeiro. Quem foi o primeiro? Né? O pai daquela nação que Deus jurou dar a terra prometida. A quem foi? Abraão. Foi o primeiro que Deus jurou a terra. Deus falou: olha, Abraão, eu vou te dar uma terra. Então, irmão, a promessa estava muito antes, né, daquele povo existir. Estava em Abraão. A promessa de Deus está na sua vida em Jesus. Nós precisamos entender isso, irmão, que a promessa está em Jesus, porque Jesus prometeu. Jesus fez promessa a nós. Jesus deu ordem a nós. Jesus pagou o preço, mas ele quer que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Então a promessa está em Jesus. Jesus prometeu a nós que Ele nos daria: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, irmão, nós vamos vencer também em nome de Jesus, conforme a promessa foi dada a Abraão. E o povo de Israel estava ali diante de um problema. Moisés estava morto, mas alguém precisava passar o Jordão, alguém precisava atravessar o Jordão. Irmão, para você entrar em Jericó, para você rodear os muros de Jericó, você precisa atravessar o Jordão. Você precisa vencer a depressão. Você precisa vencer a angústia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus fala a Josué aqui, porque Josué seria o homem que levaria o povo a atravessar.
Então o que Deus está querendo dizer para você? Que você é o Josué da tua casa. Você é o Josué da tua família. Você, de repente, é o Josué da empresa que você está, liderando. Você é o Josué que vai passar o povo à terra que ele prometeu. Você é o Josué lá do teu GC. Você é o Josué do teu departamento, que você vai ter que fazer todo aquele povo. Você é o Josué lá da escola bíblica. Você é chamado, você é o Josué do louvor. Você é o Josué da Aljoade. Então, irmão, cada um de nós temos uma missão. E qual é a nossa missão? Sairmos do estado de angústia, de depressão, vencermos os obstáculos da vida. Olha, você é o Josué da tua família. Deus está dizendo para você isso. Você que vai levar o povo a atravessar o Jordão. Como diz aqui, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, e passa de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quer dizer, essa promessa aqui, por que ele está falando que disse a Moisés? Porque Josué caminhou com Moisés, mas essa promessa é antes de Moisés. Essa promessa é de Abraão. Então a promessa era antes. Você está entendendo que há uma promessa na sua vida de bênção, de vitória, de conquista. Há uma promessa e Deus quer que você atravesse o Jordão. Deus quer que você entre em Canaã. Porque, irmão, Jericó não é a última cidade que eles vão tomar. Eles precisam entrar em Canaã. Mas para entrar em Canaã, eles precisavam derrubar muralhas. Para você entrar em Canaã, você precisa derrubar as muralhas de Jericó. Você precisa realmente crer. Irmãos, e não foi fácil. Derrubar as muralhas de Jericó não foi fácil. Eles caminharam durante 6 dias, rodeando a cidade. E eles precisavam cumprir o ritual que Deus tinha ordenado a eles. Deus, irmão, Deus trabalha com princípios. E o princípio primeiro que Deus trabalha é a obediência, é a santidade. Quer derrubar Jericó, você precisa obedecer. Porque você vai observar em todo lugar. Agora, versículo 4. Desde o deserto, começa a marcar termos, Começa a dar território para marcar. Você precisa marcar território na sua vida. Qual a área que você quer que Deus venha atuar na sua vida? Desde o deserto, Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol será o vosso termo. Quer dizer, está marcando território. Deus quer que você comece a marcar territórios. Deus quer que você comece a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Irmãos, às vezes nós vivemos, irmãos, sem propósito. Pode mudar o versículo. Às vezes nós vivemos sem propósito. Tem muitos crentes, irmãos, que tá igual aquela música lá mundana, deixa a vida me levar, Não é assim, não. Você precisa ter propósito na sua vida. Você precisa marcar território. Você voltou, retrocedeu. Versículo 5, por favor. Então, irmãos, nós precisamos marcar território. Nós precisamos demarcar a terra que nós queremos entrar. O lugar que nós achamos, que Deus já tem nos dado. E qual é o lugar que Deus tem te dado? O que Deus quer fazer na sua vida? Irmão, o Espírito Santo fala conosco. Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus, ele só pensa coisas boas. E a Bíblia diz em Efésios que Ele quer fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Nós que muitas das vezes limitamos o poder de Deus. Então você precisa se posicionar. Esse ano é o ano do posicionamento.
né? É um ano de você se posicionar e dizer: Deus, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu não aceito mais essa derrota na minha vida, esse fracasso na minha vida. Eu não aceito mais esse problema que eu tenho vivido, né, todos esses anos que passaram, até 2025. Mas esse ano eu não aceito mais. Eu preciso ver algo acontecer na minha vida. Irmãos, porque nós não servimos a Deus em vão. Nós não viemos para a casa de Deus, como alguém já disse aí, para brincar. Nós não viemos aqui, irmão, só para encontrar nosso irmãozinho. Não, nós viemos aqui para uma aliança com Deus. Nós viemos aqui para um propósito maior. Nós viemos aqui para ver a glória de Deus na terra do viver. Viemos adorar a Deus? Viemos sim, claro que viemos adorar a Deus. Mas também viemos aqui, estamos aqui para recebermos algo de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, é galardoador daqueles que o buscam. E o que é galardão? Galardão é recompensa. Então, se Ele é galardoador daqueles que o buscam, então Ele faz o quê? Ele recompensa todos aqueles que o buscam em verdade. Então, se você está aqui de fato e de verdade, buscando ao Deus Todo-Poderoso, ao grande eu sou, e crendo na sua palavra, então algo precisa acontecer na sua vida, algo precisa acontecer na minha vida, que revele que verdadeiramente esse Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso. Que esse Deus que eu sirvo é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que Ele é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso crer que Ele é o Deus de nosso Senhor. E Ele é o meu Deus. E que eu preciso ter experiência com esse Deus. Então Deus está falando com José: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, o Senhor está dizendo: eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Olha, ainda que a mãe se esqueça do filho que cria. Olha, não é o filho que ela pariu, é o filho que ela criou. Diz assim o Senhor: eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, irmãos, ainda que a mãe se esqueça, diz mais a palavra: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Então, irmãos, quando o nosso pai e nossa mãe nos deixa, o Senhor faz o quê? Ele nos recolhe no seu braço. Ele nos ampara, Ele nos sustenta, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que está do nosso lado para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar. Então, irmãos, nós precisamos crer nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus estão de pé na minha vida e na sua vida. Nós que nos afastamos de Deus, Deus não se afasta dos seus. A Bíblia diz, não canso de citar esse versículo: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus como o nosso Deus, que trabalha pelos seus. Deus trabalha pelo seu povo, Deus guerreia pelo seu povo, Deus peleja pelo seu povo. Então, irmão, o que nós temos que fazer? Nós precisamos buscar, invocar o seu nome enquanto está perto. Nós precisamos fazer o quê? Nos humilhar. Nós precisamos fazer o quê? Descer a casa do oleiro. Nós precisamos fazer o quê? Colocar o rosto no chão e ver se ainda há esperança, porque ainda tem esperança. Ainda tem resposta de Deus para o seu povo. Ainda tem solução dos nossos problemas em Cristo. Quando nós nos convertemos a Cristo, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos crer nas promessas do Senhor. E são mais de 6.000 promessas na Bíblia Sagrada. E essas promessas dizem respeito a mim, de respeito a você. Quantos creem que as promessas do Senhor ainda estão de pé?
que quem prometeu é fiel para cumprir as promessas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Diria o Senhor e não faria, ou falaria e não confirmaria. Se você está firmado na promessa, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Pode passar o tempo que for. Irmãos, Abraão viveu quantos anos para trás até a promessa se cumprir? Só o povo ficou 400 anos no Egito. Mas as promessas de Deus estavam de pé na vida de Abraão. As promessas que Deus fez estão de pé na sua vida. Todas as promessas. E diz mais o Senhor: todas as nações serão benditos. Será bendita em ti, ó Abraão. O que estava falando da promessa? Estava falando da bênção de Cristo Jesus. Então todas as nações seriam benditas em Israel, no povo de Israel. Por quê? Porque Jesus vem da descendência, né? Vem da descendência de Davi. Jesus vem do povo de Israel. Então se cumpre a promessa. Então o que eu quero dizer para você? Que as promessas que Deus tem feito a você, irmãos, eu sou o primeiro a falar com Deus sobre isso. Nas minhas orações eu falo: Deus, o Senhor é fora do tempo. O Senhor é temporal. O Senhor não está preso ao tempo, passado, presente e futuro. Mas o Senhor nos colocou nesse tempo aqui, nesse tempo, né, de anos, né, que passamos agora, mais um ano. Então, nós estamos presos a minutos, segundos, né, dias, meses, anos. Nós estamos presos, né, décadas, né? Nós estamos presos aqui. E em um certo momento, Deus vai, né, permitir que nós vamos partir para a glória. Mas eu tenho dito ao Senhor: eu quero ver a glória do Senhor na terra do vivente. Eu quero ver a bênção do Senhor enquanto eu estou aqui. Eu creio que as promessas de Deus estão na minha vida, mesmo depois da minha partida. Eu creio, irmãos, que mesmo depois que eu partir, todas as promessas que Deus me fez vão se cumprir. Ou nos meus filhos, ou na vida da igreja, ou na vida daqueles que aceitaram a Cristo através de mim. Vai se cumprir as promessas de Deus. Mas eu também quero ver essas promessas se cumprindo hoje, enquanto eu estou aqui na terra. Quantos querem ver as promessas de Deus se cumprir? Então, irmão, se nós queremos ver as promessas se cumprir hoje, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos pagar o preço da oração. Botar o joelho no chão e clamar, né? Senhor, eu só saio daqui quando a bênção chegar. Fazer, né, igual a Jacó, né? Não te deixo enquanto não nos abençoarem. Então, irmão, enquanto não me abençoar, eu não te largo. Irmão, nós precisamos estar no Senhor. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. Nós precisamos estar em oração. Então, aí no versículo 6, eles falam assim: esforça-te. Muda o versículo 6. Esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Esforça-te. Então, irmão, se fala para se esforçar, é porque nós podemos fazer algo. Tinha uma promessa, mas Deus queria que o povo de Israel, Deus queria que Josué, Deus quer que nós nos esforçamos. E como que é esse esforço, irmão? Através da tua consagração a Deus, através da tua santificação. Deus sempre falou ao povo de Israel: santificai-vos hoje, né? Santificai-vos. Por quê, irmão? Porque sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém pode ver Deus sem santificar. Então você precisa fazer o que a palavra de Deus está ensinando. Aí diz mais: então somente esforça-te. Olha só, tem que ter o sacrifício, tem que ter o esforço. Você, né, se esforçou hoje para vir ao culto. Você se esforçou na quarta-feira para vir um culto da virada. Você tem buscado ao Senhor. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite: não desista. É só mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá. As bênçãos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Irmãos, mas a bênção, olha só, a bênção vai ser muito grande.
Veja bem, irmãos, quando Josué vai lá em Jericó, né, ele manda os espias, os 2 espias. Você vê que vai tudo voltando, né? Ele manda os 2 espias lá. Os espias, né? O povo descobriu que os espias estavam lá, ficaram desesperados, queriam matar os espias, e aí tinha, né, a prostituta lá que escondeu. Olha só, irmão, todo um projeto de Deus, toda uma ação de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, né, de todas as promessas, de tudo que Deus estava falando, mas eles precisavam ter a atitude deles. De fazer o quê? De rodear a cidade. De fazer o quê? De 6 dias lá, 6 vezes, né? Olha só, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eles tiveram que rodear a cidade 13 vezes. Porque no último dia foi 2 vezes. Então eles rodearam a cidade. Então, até que as muralhas caíssem. E quando as muralhas caem, esse negócio de muralha cair, homem nenhum podia fazer isso. Ninguém podia fazer isso. Derrubar uma muralha, alguém dirá, mas a trepidação, irmão, eu não sei se trepidação, o que foi, eu não sei. Eu sei que Deus fez. O que Deus vai fazer na sua vida através, né, da campanha que nós fizemos, 7 mergulhos na mão, através da campanha agora que nós vamos entrar hoje, né, derrubando as muralhas, você no final disso tudo, você vai dizer assim, ei, juiz nenhum, advogado nenhum, médico nenhum, político, ninguém. Isso aqui, ninguém podia fazer. Isso aqui é coisa para Deus. Isso aqui foi Deus que fez, porque homem nenhum podia fazer esse negócio aqui não. Derrubar essas muralhas, ninguém podia, mas o meu Deus pode. Quantos creem que Deus pode fazer? Que Deus pode derrubar muralhas na sua vida, na sua casa, na sua família, na tua saúde, na tua vida financeira, no teu relacionamento. Que Deus pode derrubar muralhas. Quantos creem, levante a mão e glorifique o nome do Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais além, irmãos. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. No final desse projeto, dessas campanhas que nós estamos fazendo, nós vamos declarar: esse negócio é para Deus, esse negócio não é para homem, esse negócio não é para pessoas normais, não. Isso aqui é para Deus fazer, e Deus fez, e você vai glorificar. Você não vai ter palavras para glorificar o nome do Senhor, porque você vai dizer: isso aqui era impossível acontecer, mas eu estou vendo a glória do Senhor na terra dos viventes. Eu não precisei morrer para acontecer, não. Aconteceu, e eu estou vivo aqui para ver a glória do Senhor. Eu estou aqui vivo para ver o que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu estou aqui vivo, e essa campanha valeu a pena eu estar aqui 7 domingos buscando ao Senhor, e valeu a pena os montes, valeu a pena as orações, valeu a pena o jejum, valeu a pena tudo que eu fiz. Irmãos, por que a campanha? Por que a campanha, né? Por que a campanha? Por que a corrente de oração, né? Corrente. O que é a corrente? O que é uma corrente? Nós temos umas correntes aí, que a gente fala quebrando as correntes, aí os irmãos rebentam as correntes todinha da igreja. Fala: gente, essa corrente não, né? Mas o que é a corrente? Correntes são elos, um ligado no outro. Por que nós falamos, vamos fazer uma corrente de oração? Tem que ser esclarecido a igreja. Porque correntes, irmão, são 7 elos de ligação no mesmo propósito, na mesma direção. Você vai vir durante 7 domingos aqui clamar a Deus em prol da sua saúde, em prol da sua vida financeira, em prol do seu casamento, em prol do seu relacionamento, em prol daquele objetivo que você, aquela causa difícil, aquela causa na justiça, aquilo que parece tão difícil. Você vai vir durante 7 domingos aqui clamar a Deus.
Você vai dizer: Deus, eu preciso que o Senhor liberte meu esposo. Eu preciso que o Senhor liberte meu filho, a minha filha. Eu preciso que o Senhor liberte a minha esposa. Eu preciso que o Senhor faça, Senhor, uma coisa grande acontecer na minha vida. Porque eu quero que aquele quintal onde eu moro, aquele lugar onde eu vivo, veja a glória de Deus. Eu quero que naquela empresa onde eu trabalho, o teu nome seja glorificado. Por quê, irmãos? Porque tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Esta campanha que nós vamos entrar hoje tem que ser para a glória de Deus. O nome do nosso Deus tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha, irmão, a glória é dele, mas a alegria é tua. Fala para o teu irmão aí: a glória é dele, mas a alegria é tua. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Quando a bênção chegar, irmão, nós vamos glorificar o nome do Senhor e vamos ficar alegres. Oh, aleluia, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor faz. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então somente esforça, versículo 7, tem bom ânimo, para teres cuidado. Eu vou encerrar aqui já. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. É Deuteronômio 28. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, tem gente, irmãos, que chegou depois de você e já está sendo abençoado. Irmãos, eu às vezes fico com vergonha, porque eu digo: Deus, eu estou aqui há tanto tempo, e aí, Senhor, não vai fazer nada por mim? Mas eu sei, irmãos, que a culpa não é de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, que Deus não é culpado do nosso fracasso. A culpa da nossa derrota e do nosso fracasso é nossa. Então, irmão, essa síndrome de Adão tem que sair de nós. Porque nós queremos sempre colocar a culpa em alguém. Ah, é meu esposo, ah, é meu filho, ah, é minha filha. Ah, não, porque o pastor, ah, não, porque a igreja, ah, não, porque... Não, ah, porque Deus não, Deus quer fazer. Ah, o que a Bíblia diz? As mãos do Senhor não estão, nem os ouvidos, mas as vossas transgressões é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, as nossas transgressões, os nossos pecados, e o maior pecado do homem é uma coisa chamada incredulidade. É não crer no Filho de Deus. É não crer que Ele pode fazer. Então, irmãos, quando você não crê, o milagre não acontece. Aí você diz: ah, Deus não fez. Não, eu preciso. Irmãos, e se você não está crendo, começa a jejuar, começa a orar, começa a buscar, começa a pagar o preço. Começa a dobrar o teu joelho e clamar mais. Ora nas madrugadas. Aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Então, irmão, Deus vai te dar uma resposta. Deus vai te dar uma resposta. Ou sim, ou não, ou por quê. Ou... Deus vai falar com você. É isso que é importante. É você não viver na dependência de um profeta para falar com você. Se você tem o próprio Espírito Santo que testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica com o meu espírito, testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, então Deus também pode usar o Espírito Santo para testificar acerca de outras coisas na sua vida. Se você estiver em oração, em clamor, em busca incessante, não pare de orar, não desista da oração. Não desista. Então, irmãos, aí vou passar para o versículo 9, porque nós vamos entrar na campanha de oração. Derrubando, as muralhas. Nós vamos derrubar
derrubadas hoje em nome de Jesus. Todas as muralhas que se levantaram na minha vida e na sua vida, você vai derrubar hoje em nome de Jesus. Irmãos, fica ligado, fica ligado. Sabe por quê? Porque lá no grupo da igreja, quem não está no grupo, procura alguém para colocar o teu nome no grupo. Lá no grupo da igreja, eu vou começar a orar nas madrugadas. Eu vou subir um monte e vou orar lá no monte. Eu vou orar, em certo momento eu vou colocar meio-dia lá uma oração. Eu vou colocar 3 da tarde uma oração. Vocês ficam ligados, porque um certo momento vai ter orações lá. E eu quero ver vocês orando também. Tá? Nós vamos estar orando juntos, tá bom? Eu vou colocar em oração. Aí você começa a orar. E eu depois vou colocar a oração lá. Sabe por quê, irmão? Porque o que eu estou querendo fazer com isso? Incentivar a igreja a orar. Eu vou estar jejuando, eu e a Alane vamos estar jejuando. Por que, irmão, que eu preciso jejuar? Porque eu quero incentivar vocês a jejuar. Eu quero que vocês comecem a orar e jejuar. Sabe por quê, irmão? Eu quero que essa igreja aqui se torne pequena. Em que sentido? A glória do Senhor vem invadir este lugar. A presença do Espírito Santo seja aqui muito forte neste lugar. De cultos nós estamos aqui e pessoas serem curadas assim, ó, fácil, sem muito esforço, de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, irmão, a igreja precisa ser uma igreja espiritual. A igreja precisa ser uma igreja que ora, que jejua, que